All creatures praise Him, now sing hallelujah. All creatures praise Him, now sing hallelujah. Oh, lift up your praises, now sing. Oh, praise Him, hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah, hallelujah, amen. Vinde, cristãos, cantai, aleluia, amém. A Cristo Rei louvai, aleluia, amém. Oh, adorai a Deus, sempre vós filhos seus. Oh, aleluia, na terra e lá nos céus, aleluia, amém. Aleluia, amém. Vinde, cristãos, cantai e adorai. Com este convite do coro Dona Voce, Pastor Flávio e eu acolhemos a cada uma e uma de vocês para este culto. E quando nos reunimos na presença de Deus, nós nos reunimos como irmãos e irmãs em todo o mundo, de diferentes lugares e línguas. É a mesma fé que nos une. Por isso celebramos, em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim como o salmista, também podemos dizer: de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem de Deus que fez o céu e a terra. E porque em Deus temos ajuda, temos socorro, nós nos achegamos a Ele com os nossos clamores. Como filhos, como filhas de Deus, aqui e em diversos lugares do mundo, clamamos. Clamamos pela dor das pessoas enlutadas, pela dor causada pela discriminação e a injustiça, pela dor da violência, inclusive entre quatro paredes, pelas dores provocadas neste tempo difícil que vivenciamos. Por isso, ao nosso misericordioso Deus clamamos, pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, hör das Seufzen deiner Schöpfung. Auna hime toda la creación. Lend an ear to the rising cry for help. desta gente oprimida. Wir sehnen uns nach dir, nach deinem Heil. The blessed peace that comes from making justice. Que abrace al mundo entero en compaixão. Zeig deine Macht. The power that will sustain your people's witness. Reino Deus misericordioso, Tu escutas nosso clamor, nos ouve, atende e orienta.
Assim como tu falaste por meio de profetas e Jesus teu Filho, nosso Senhor, fala agora a nós por meio de tua palavra. Que ela seja lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos, para nosso viver no dia a dia. Que teu Santo Espírito, o que vive e reina de eternidade a eternidade, ilumine o nosso ouvir de mente e coração. Amém. Ouçamos o canto Buscai Primeiro. A prédica de hoje, ela encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 a 11, e diz o seguinte: Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Até aqui a palavra para a pregação de hoje. Todos sabemos que os profetas bíblicos têm duas tarefas primordiais: denunciar e anunciar. Denunciar algo que está acontecendo de errado dentro do seu povo e no seu contexto, para anunciar também a sua salvação. Essa é a tarefa do profeta. E Ezequiel, nesse texto, de novo, traz um texto onde ele faz uma denúncia na relação entre as pessoas. E ele diz o seguinte, que nós somos responsáveis por nossas próprias omissões. Nossa desistência diante da transformação do outro nos torna a nós responsáveis pelos fracassos também uns dos outros. E Jesus quer nos colocar como vigias da palavra. Em nossas mãos estão vidas de muitas pessoas. A palavra usada para isso
na linguagem do Almeida, que é aquela versão mais antiga de nossa Bíblia, ele troca a palavra vigia pela palavra atalaia. Atalaia é aquele que é designado a vigiar, aquele que cuida, né, dos outros antes da batalha. As pessoas que têm essa tarefa, elas estão ali para justamente cuidar das outras pessoas, vigiar durante a noite, enquanto os outros estão dormindo em berço esplêndido, essa pessoa deve estar desperta nos momentos difíceis. E vejam bem, o atalaia, ele não é aquele que deve vencer as batalhas, ele não é aquele que vai lutar sozinho diante de tudo, mas ele é simplesmente aquela pessoa que fica vigiando e quando algo de errado acontece, ele chama e desperta os demais para o auxiliarem e então sim forem à batalha para poderem vencer e não serem julgados, né? Ou humilhados e massacrados em seu tempo e em suas casas. Ele, o atalaia, é aquele que dá segurança para a vila, para o local e as pessoas com quem ele vive e mora. Vejam bem, assim também somos nós. Nós devemos aprender a vigiar, a cuidar uns dos outros e também não batalhar sozinho em nossas vidas. É importante nós vigiarmos e quando algo de ruim está prestes a acontecer ou na iminência a acontecer, é importante que nós tenhamos pessoas às quais podemos despertar para nos auxiliarem também em nossas dificuldades e, por que não, em nossas batalhas. Sejam elas pessoais, sejam as nossas batalhas no trabalho, no emprego de cada um de nós, na educação, no serviço, no dia a dia e dentro da família, onde sempre temos que batalhar para fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. E mais, Deus sempre enviou profetas para nos avisar, para que eles possam nos avisar que é necessário mudanças na vida e na postura de vida de cada um e cada uma de nós. E os profetas vêm para trazer segurança diante dos nossos medos e das nossas incertezas, para que nós possamos dormir tranquilos em nossa vida. Para que isso aconteça, sempre devemos confiar. E o nosso defensor maior, nós sabemos, eu e você, que Ele é o próprio Cristo, que deu a sua vida por cada um e cada uma de nós. Nos livrou para que sejamos salvos. Nos liberta de todas as forças que possam nos assustar, nos oprimir, nos deixar inseguros ou mesmo com medo. É Ele quem nos coloca também pessoas que possam nos proteger diante dos perigos da vida de cada um e cada uma de nós. Aprender a confiar deve ser uma realidade na vida de cada um e cada uma de nós. Nós, como cristãos e cristãs, devemos dar, sim, responsabilidades para os outros pela nossa vida, porque assim nós também aprenderemos a ouvir as pessoas quando elas chegarem para nós com todo carinho, como irmãos e irmãs que são, e trazendo a nós, e muitas vezes apontando os nossos erros. E aí, de novo, devemos estar sempre abertos a isso. E essa segunda tarefa também é nossa. Não somente de ouvir quando os outros apontam os nossos erros, mas muitas vezes nós também devemos apontar e agir diante do pecado e dos erros das pessoas que as afastam da palavra de Deus. E aqui eu quero trazer, por exemplo, algo muito claro na vida de todos nós. Muitas vezes acontece de as pessoas trazerem a nós as suas dificuldades, os seus problemas, e por que não também os seus pecados. Talvez em algum momento de sua vida alguém chegue para você e diga: olha, em confiança quero lhe dizer que eu traí a minha esposa e o meu esposo. E aí ele conta toda a história de como foi essa traição. Talvez tenha sido uma colega de trabalho,
ou alguém que deu um sorriso na rua, não sei, mas enfim, vai lhe contar toda essa história. E aí a gente tem duas alternativas. Muitas vezes a gente olha com aquele sorriso de Mona Lisa e a gente não sabe muito como agir diante dessa situação e ficamos calados. Pensamos que a pessoa está errada e tudo mais, mas nos calamos diante dessa situação. Quando na verdade esse texto de Ezequiel, ele deixa muito claro que nós, em muitas oportunidades, nós devemos colocar os dedos também nas feridas. Porque é importante que a gente diga realmente que a pessoa errou. Ela contando essa história, muitas vezes ela precisa que as pessoas digam a ela: olha, isso que você fez não é legal, nem contigo, nem com a pessoa, nem com a sua esposa ou esposo, nem com a sua família, os seus filhos, nem com a sua casa, nem comigo, que você traz essa história que para mim me deixou assustado diante daquilo que eu sempre esperava de você. É importante que nós, como família, como pessoas que somos responsáveis e que ajudemos as pessoas a vigiarem as suas vidas, que nós possamos dizer com amor e carinho, quando essas pessoas erram, sem medo, sem preconceito, para que elas possam entender e compreender que realmente elas erraram e que isso não é legal, nem para ela, nem para ninguém, e que isso precisa sim de perdão, precisa sim de reconhecimento também em sua vida. Outra situação que às vezes também acontece, são pessoas que podem dizer para mim ou para você, já aconteceu comigo: ai, pastor, olha, eu já... Sabe, a minha empresa é uma empresa muito grande, assim por diante, eles são muito ricos, né? E aí eu tirei alguma coisa lá da empresa, né? E levei para minha casa, algo da produção dessa empresa. E confesso assim que é difícil a gente ouvir isso, mas é importante que a gente diga para essa pessoa que isso é um erro. Independente se a empresa não vai ficar mais pobre por causa daquele produto que ela tirou lá da prateleira e levou para casa, isso não é uma questão de saber o valor das coisas, mas é uma questão de estar certo ou errado. E a gente deve dizer para essas pessoas: vocês erraram. Não importa se vocês estão roubando pouco ou muito, é roubo. É um erro, é um desvio de conduta, é algo que não cabe a nós, cristãos, e também às nossas famílias. Como pai, como mãe, nós devemos, sempre que possível, quando nós soubermos de algum desvio de conduta, é importante que a gente possa justamente ajudar essas pessoas, talvez filhos, filhas, parente, amigo, conhecidos, a novamente voltarem a sua face para aquilo que é o certo, aquilo que é o correto, aquilo que Deus espera em cada um e cada uma de nós a partir da sua palavra. E digo mais, esse texto bíblico ele é muito importante, porque ele nos chama a essa responsabilidade. Ele diz que se nós não avisarmos as pessoas dos seus erros, nós estaremos e seremos julgados junto com elas. Ou seja, seremos julgados por nossas omissões, o que é muito pior do que pelas nossas atitudes. E eu trago para vocês um exemplo muito interessante. Agora é o momento que a gente está muito em casa, a gente assiste muito filme, acontece comigo também, com certeza. E um dos filmes que eu assisti já 2, 3, 4 vezes é o filme do Homem-Aranha. E os nossos jovens aí também, com certeza, já assistiram esse filme. E ele traz uma mensagem muito interessante. Vejam só. A aranha então vai lá, pica ele, e ele começa e tem os seus poderes todos aguçados e assim por diante. Aí de repente ele está na rua, perto de sua casa, e ele vê um assalto. Tem um homem que assalta uma farmácia, e ele podia ter simplesmente parado toda aquela situação, porque ele era o Homem-Aranha, e ele podia ter prendido aquele homem e assim por diante. Mas aquela situação, ele olha e ele pensa assim: isso não é comigo. E ele deixa aquele homem seguir a sua vida. Vejam como, claro, é todo um enredo de um filme, mas aí logo em seguida, é esse mesmo homem que ele deixou passar
e ele viu que ele tinha feito todas as coisas erradas. Esse é o homem que vai acabar matando o seu avô logo em seguida. Com esse exemplo, eu digo para vocês assim, a gente tem que olhar as oportunidades. Nós não podemos perder as oportunidades quando nós estivermos diante desses conflitos e desses problemas. Nós devemos, naquele momento, tomar uma atitude correta. Não podemos deixar para depois. É necessário que nós, como família que somos, porque nós somos irmãos de fé e de esperança, nós devemos sim ajudar as pessoas naquele momento e nunca deixar e postergar para um futuro que talvez não teremos mais oportunidades. Então façamos isso. Tenhamos a responsabilidade e o compromisso de nos auxiliar, vigiar uns aos outros, cuidar uns dos outros, para que nós possamos andar juntos para lugares onde realmente levem uma vida digna, plena, com saúde espiritual, corporal, uma vida íntegra com todos e também conosco mesmo. Esse é o texto de hoje, de Ezequiel, que nos chama a essa responsabilidade. Por isso eu quero encerrar lembrando de novo desse texto, do texto de Ezequiel 37, 8 e 9, onde de novo possamos ouvir isso. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não avisar para que ele mude o seu modo de agir, ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável por sua morte. Porém, se você avisar o homem dos seus erros e ele continuar errando, ele morrerá como pecador, mas você será salvo. Que essa palavra possa fazer com que a gente reflita sobre as nossas atitudes diante dos nossos erros e também dos erros das pessoas que estão ao nosso lado. Que o nosso Deus nos acompanhe e nos guarde e que as nossas decisões sejam de acordo com a nossa fé. Amém. E eu quero convidar então a juntos ouvirmos a canção Quão Bondoso Amigo é Cristo. Além de nos acompanhar por aqui, os cultos online, a live de oração, também convidamos para os cultos presenciais nas quartas, às 19h30
e no domingo às 9 horas. E a gente gostaria de dizer que na quarta-feira sempre é um culto bem especial e que convidamos, porque ali a reflexão que será dada para esta semana como culto semanal e dominical. Isso, daí o pessoal já lembra, já... E pode vir nos 3, né? Pode vir na quarta, pode vir no domingo, pode ver então aí também pelas mídias sociais, que é importante a gente sempre retomar, às vezes, também algumas coisas que a gente tem que aprender e sempre de novo, né, Márcia, na vida de todos nós. Fortalecer. E também queremos convidar você a ofertar. E você já tem o QR Code, já sabe como funciona. E a oferta de hoje, do nosso culto, desse domingo, ela vai para o Sino do Mato Grosso. Então, Deus abençoe dádivas e doadores. E queremos convidar você também agora para juntos termos um momento de oração. Senhor, como testemunhas de Tua palavra, faça-nos instrumentos de transformação social. Que a verdade sempre seja uma boa nova para a humanidade. Temos os nossos medos e anseios, nos preocupamos, choramos, praguejamos, mas esperamos em alegria um novo tempo. Te pedimos que o futuro que nos espera seja de testemunho de fé e preocupação de uns para com os outros, que não sejamos omissos diante de dificuldades e que possamos, com fé, superar as que vêm diante de nós. Senhor Deus, agradecemos pelo aniversário de 113 anos da SESB, a Sociedade Evangélica de Senhoras de Blumenau. Querido Deus, continue a abençoar e fortalecer as mulheres desta sociedade. Fortaleça-as em suas vidas, no engajamento e no servir em favor da vida. Te pedimos pelas pessoas idosas do nosso lar Elisabeth Köhler e por todos os lares de pessoas idosas. Cuide, fortaleça e proteja a cada pessoa desses lares. Senhor, como testemunhas de Tua palavra, auxilia-nos neste tempo difícil. Pedimos por nossos sofrimentos, por nossos medos, quando experimentamos doenças, ansiedade, dificuldades, solidão e angústia. Fortaleça-nos e ensina-nos a confiar em Ti, a buscarmos e segurarmos na Tua mão que é forte, poderosa e que nos sustenta. E ajude-nos a viver a solidariedade. Senhor, como testemunhas de Tua palavra, orienta-nos viver a cada dia a nossa cidadania com comprometimento e responsabilidade para o bem comum. Comemoramos dia 7 o Dia da Independência. Assim te pedimos pelo nosso país, para que a condução e as decisões sejam tomadas livres de interesses pessoais, independente de ideologias, mas sempre orientadas para com a vida. Vida digna e plena para todos os brasileiros e brasileiras. Ó Deus, quando Tua vontade é seguida, toda autoridade é abençoada. Que assim seja. E o mais que temos em nossos corações e mentes, colocamos em Tuas mãos, como Jesus nos pediu e ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nas bênçãos de Deus, cada uma e uma de nós deseja e quer viver. Assim, que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Fiquemos todos e todas nas bênçãos de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. E agora ficamos com a música Ontem, hoje, para sempre. Amém. E que este amor de Deus, que conosco está, estava e estará, permaneça, assim como um abraço amoroso de Deus para conosco e de nós para com cada uma e uma de vocês.